Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal e como hoje é quarta-feira, eu começo por convidá-lo para o nosso culto de oração. Como você já sabe, o culto começa às 7 horas da noite, estaremos juntos em nossa igreja, reunidos para orar uns pelos outros, uns com os outros, para estudar a palavra de Deus também, e certamente será uma alegria abraçá-lo. Se você aniversaria no dia de hoje, eu gostaria de abraçá-lo pessoalmente em nossa igreja hoje. Se você não pode estar conosco, receba o nosso abraço à distância nesse instante, abraço que vai acompanhado de muito carinho e de um grande desejo de muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Se você não pode ir à nossa igreja, está distante, procure uma outra igreja batista, ou mesmo outra igreja evangélica que se reúna para a oração hoje, mas não perca essa oportunidade de estar na presença de Deus. E agora eu o convido para, durante alguns instantes, refletirmos um pouco em torno das Escrituras, voltando ao livro dos Salmos, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. No Salmo de número 128, no versículo 1, nós lemos o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mais uma vez encontramos no livro dos Salmos a expressão bem-aventurado. Você sabe muito bem, você conhece, e esta expressão tem a ver com felicidade. A verdade é que bem-aventurado poderia ser traduzido como feliz, e algumas Bíblias, numa linguagem mais moderna, fazem isto, traduzem por feliz. A verdade, porém, é que, a rigor, a expressão bem-aventurado seria um superlativo. Deveria ser melhor traduzida como felicíssimo. E é esta a mensagem transmitida em muitos dos salmos em que aparece esta expressão. O salmista fala de quem é verdadeiramente feliz, de quem é plenamente feliz, o que distingue alguém que apenas vive momentos de alegria, momentos de satisfação, satisfação que será naturalmente temporária e circunstancial, e distinto, de acordo com o salmista, daquele que tem a felicidade que brota do coração, que enche a alma, que traz segurança, estabilidade, serenidade e paz. É a respeito desta felicidade que os salmos algumas vezes falam. Nesse caso, o salmista diz que o homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. As ideias presentes aqui são, primeiro, a ideia de relacionamento com Deus. Temor aqui não é sinônimo de medo, mas tem a ver com aquele respeito que a gente conhece no relacionamento entre filhos e pais. Refiro-me ao relacionamento equilibrado, ao relacionamento adequado entre filhos e pais. Filhos que respeitam seus pais. Filhos que têm a seus pais como seus cuidadores, como aqueles que os amam, como aqueles que lhe dedicam sua atenção, como aqueles que os protegem, como aqueles que os orientam ao longo de sua caminhada. A proposta é semelhante quando a Bíblia fala de nosso relacionamento com Deus, que nos posicionemos como filhos em relação ao nosso Pai Celestial. Por isso é a expressão escolhida por Jesus Cristo para se referir ao Pai. E para aqueles que acham que apenas Jesus chamava a Deus de Pai por conta de sua filiação, de seu relacionamento com Deus, na verdade, ele nos lega a oração do Pai Nosso, lembrando-nos que é assim que devemos nos relacionar com Ele. Diz Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A verdade é que nós precisamos nos relacionar com esse Deus como filhos que se aproximam do seu Pai. A declaração do salmista, porém, nesse primeiro versículo do Salmo 128, inclui um outro conceito. Não apenas o conceito do temer a Deus, mas também o conceito do obedecer. Por isso a ideia de que o homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, mas também aquele que anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor tem a ver com obediência, sujeição à sua vontade, submissão, entrega de vida. Significa permitir que Ele seja o Senhor das nossas ações. E aí nós vamos além daquele conceito do relacionamento filial que muitas vezes traz apenas a ideia de dependência. Nós não nos relacionamos com Deus apenas porque precisamos dele e porque é Ele quem nos beneficia com as suas bênçãos e as suas dádivas. Nós nos relacionamos com Deus
de tal forma que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Nós nos relacionamos com Deus na busca da sua vontade. Paulo fala sobre esta vontade dizendo que ela é boa, agradável e perfeita. É essa vontade de Deus que deve ser buscada por nós. O homem bem-aventurado, portanto, não é apenas aquele que teme ao Senhor, mas é também aquele que anda nos seus caminhos. Significa dizer que bem-aventurado é aquele que busca os caminhos do Senhor e a vontade do Senhor. Incluídos aí o conceito da vontade universal de Deus, e a palavra, a Bíblia, vai nos ensinar quais são os princípios que devem nortear o nosso caminhar, quais são os valores e os conceitos que devem ser a base do nosso proceder, as nossas ações, as nossas reações, nosso modo de ser e de viver devem ser direcionados por esses ditames da Bíblia Sagrada, mas também há um aspecto pessoal, a vontade e o projeto de Deus para a minha vida, para a minha experiência. Andar no caminho do Senhor significa, portanto, primeiro ter as regras e normas universais encontradas na Bíblia como norteadoras do meu proceder. Mas significa também buscar pessoal e particularmente a vontade de Deus para a minha vida, o projeto de Deus para a minha história e para a minha caminhada. Significa lembrar que Deus tem planos para mim e que esses planos de Deus devem ser buscados. A Bíblia me alerta, o próprio Deus me lembra que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, podem ser inclusive muito distantes, e Deus chegar a dizer que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Essa é a verdade encontrada em Isaías 55, versículos 8 e 9. Mas o mais importante é saber que essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Homem feliz, felicíssimo, bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa proposta e o nosso desejo para você neste dia. Amém. Vamos orar. Pai querido, recebe nossa gratidão pelas verdades apresentadas na Tua palavra. Agradecemos, Senhor, a clareza com que esta palavra fala ao nosso coração. Desejamos ser bem-aventurados. Desejamos ser felizes. Desejamos experimentar ao longo de nossa vida a paz e o contentamento e a segurança que encontramos em Ti. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida de temor a Ti, a viver uma vida de obediência à Tua palavra, e que Tu sejas o Senhor do nosso caminhar. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz. Quando vem a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol. DBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.